Olá, Saúde em Foco no ar, começando aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. E sabe quem está com a gente aqui hoje no programa? É o psicólogo Rafael Pierini, neuropsicólogo e psicoterapeuta, especialista no universo infantil e da adolescência. E nós vamos conversar sobre o impacto na saúde mental dos pequenos e nos adolescentes, nos jovens, com a pandemia da Covid-19. Rafael, um prazer enorme recebê-lo novamente aqui no Saúde em Foco. O prazer é meu, Jaque, uma satisfação. Muito obrigado pelo convite para retornar a casa. Muito, muito feliz, mesmo que um pouquinho diferente agora, né? Diferente, muito diferente. Rafael, a pandemia provocou mudanças, né, em todos nós, tanto no convívio familiar, escolar. Vamos falar sobre o impacto na saúde mental dos jovens, infantil. O que vocês já estão percebendo nos consultórios? Como é que ficou esse arranjo do sistema familiar? O sistema familiar sofreu muitas mudanças, né, com a pandemia. Alguns pais perderam o emprego, isso gerou impactos financeiros muito grandes, mas também a própria questão dos pais em home office, as crianças tendo aula pela internet em casa, isso trouxe muita proximidade, e essa proximidade muito grande, dentro de um contexto de incertezas e de dúvidas, gerou as emoções. E aí o que aconteceu? Aumentou a ansiedade, aumentou algumas irritabilidades, aumentou algumas discussões, né? Os pais se viram, né, principalmente aqueles que tinham que acompanhar os filhos durante as aulas, se viram muito desafiados a como ensinar, né, a como fazer o papel, não exatamente o papel do professor, mas o papel de um tutor, um papel acompanhando isso. E quando o pai via que ele tinha essa dificuldade, né, principalmente pensando aí no fator escolar, gera uma frustração, né, e a frustração é muito dolorida para a gente. Então, quando a gente se frustra, dentro desse contexto aí que foi os desafios da escola em casa e até do trabalho em casa, o ambiente fica mais pesado, mais carregado, né? Então, assim, no consultório foi bem notável os encaminhamentos de crianças que estavam mais irritadas, mais agressivas, de famílias que estavam brigando mais, de pais e mães que estavam com menos paciências para conduzir comportamentos dos filhos, né? Então, foi um momento aí de grande adaptação, né? Está sendo ainda um momento de grande adaptação e que gerou, sim, marcas consideráveis, né? Nas crianças, na família como um todo, né? E um outro ponto também, assim, né, pensando na pandemia e tudo que passamos, é a questão do isolamento social. E então, assim, desde os pais estarem isolados socialmente e as crianças e adolescentes estarem isolados socialmente, isso mexeu muito. A ausência dos amigos, a ausência de sair de casa, como a rotina muito bagunçada, então não se tinha tantos horários para acordar, tantos horários para dormir, né? Então isso foi bem relevante, bem impactante na rotina da família. Como toda mudança, não sei, o ser humano acho que tem um pouco de dificuldade com mudança. E uma mudança imposta, sem tempo para pensar e se adaptar, se tornou uma coisa que é complexa, mais complexa. Todas as mudanças, né, como você falou, são bem complicadas, né? E assim, foi uma mudança meio do dia para a noite, né? Eu me recordo, eu tinha ido trabalhar na segunda-feira, o pessoal falando que ia fechar tudo, ia fechar a escola, eu assim, como? Acho que eu vou fechar o consultório uma semana e daqui uma semana, de um mês, e daqui um mês eu volto para o consultório e tudo mais, e de repente a situação só foi se agravando, o medo só foi se agravando. E aí tem muito a questão da adaptação, né? Da nossa criatividade e da nossa adaptação. E também, às vezes, do contexto familiar, né? Há aquelas famílias que têm mais recursos culturais e educacionais para comprar seu filho, aquelas famílias que tinham mais recursos financeiros ou um trabalho que não foi tão impactado, conseguiu ter mais criatividade, conseguiu se adaptar um pouco melhor a isso, né? Agora, aquelas famílias que foram mais severamente abaladas pelo isolamento, pelas perdas financeiras e pelas dificuldades em conduzir o ambiente escolar dos filhos, essas foram severamente impactadas, né? É só a gente ver aí o boom que teve na quantidade de divórcios, né, na sociedade nesse período que estamos passando. A nossa percepção de tempo mudou muito. Eu também tive isso no início. A gente imagina, daqui um mês já voltou ao normal, daqui 2 meses, e de repente o normal antigo não voltou e a gente até nesse momento não sabemos quando vai voltar e se será o mesmo, né? Fala-se em novo normal. Pais estressados, irritados, também as crianças também ficam estressadas. Então, pais estressados, crianças estressadas.
Sim. O exemplo e o modelo dos pais é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e de uma adolescente, né? Então, assim, pais estressados vão, pensando em crianças menores no primeiro momento, vão ter menos paciência e menos flexibilidade para conduzir aqueles comportamentos egocêntricos dos filhos, conduzir choros, conduzir acordares à noite e tudo mais, né? Além disso, o medo, além do estresse, o medo pelas perdas financeiras, o medo da doença, ou até o luto por aquelas famílias que perderam pessoas que morreram, gerou um afastamento. Então, se a gente pensar uma criança pequena, vamos supor a mãe perdeu os pais com Covid, uma situação bem, bem ruim. Essa mãe está num luto, essa mãe vai se afastar da criança, vai ficar mais longe da criança, e a criança vai ter aí perdas afetivas, vai ter lacunas afetivas, onde ela sofrerá bastante. E as lacunas afetivas na infância vêm muito com irritação. E daí, se você já tem uma família irritada, estressada, com medo, e você joga uma criança pequena, irritada, chorando, jogando coisas no chão, isso tudo vai ser potencializado. A gente vai estar apagando o fogo da criança com mais fogo ainda, que seria o estresse dos pais. E se a gente for pegar os adolescentes, o que aconteceu? Os adolescentes têm um foco muito grande na vida social. De repente, a vida social foi um ponto extremamente impactado aí durante a quarentena, né? Então, os adolescentes tiveram que ficar mais dentro de casa. Muitos adolescentes recorreram a computadores e a só jogar para passar o tempo, já que não tinha tantas coisas para fazer. E os pais também não entendiam isso. Ou os pais estavam brigando entre eles por dinheiro ou por outras questões, e o adolescente se sentia mal dentro desse contexto. Eu vi bastante no consultório, né, nesse período de quarentena. Ah, Rafael, eu não saio do meu quarto porque se eu saio é só briga. Meus pais viram para mim e começam a brigar do nada, assim, nem eu entendo porque eles estão brigando comigo. Então eu pego, ponho meu fone de ouvido e fico lá dentro. Então esse estresse dos pais impactou demais, tanto no afeto e na condução das crianças pequenas, quanto na construção do adulto aí, do adolescente e também das necessidades do adolescente aí estar se desenvolvendo. Esse estresse dos pais também se resume que tiveram que se transformar em professores, alfabetizadores e não estavam preparados para isso. Mas você acredita que essa lição que a pandemia vai deixar dos pais participativos na questão educacional, alfabetizar mesmo, esse acompanhamento na escola, vai deixar um aprendizado? A ideia é essa, já que a ideia é assim, eu acho que a escola teve que se renovar também de uma maneira surpreendente, e a escola, na minha humilde opinião, apesar de não ser pedagogo, não ser professor, precisava dessa renovação, né? Então, eu acho que a gente enxergava muito um afastamento dos pais na rotina familiar, pelo dia a dia, pela rotina de trabalho, mas também muito pelo uso do celular, muitas vezes. Então, os pais, às vezes, perdiam um tempo precioso que poderia estar acompanhando a educação dos filhos com redes sociais, por exemplo. E agora não teve escapatória. Ou o filho não aprendia adequadamente, porque só a aula online não era suficiente, ou os pais teriam que participar. Então, essa participação dos pais foi importante e foi válida, junto com uma mudança da escola, né? As escolas tiveram que usar novos métodos, novos materiais, aplicativos, os professores tiveram que reinventar a didática, né? Então, acho que vai trazer um bom legado. Inclusive, esse é um ponto, eu vi vários pacientes meus que não são bons alunos, né? Que todos os anos sofrem muito com recuperações finais, me falando com certo alívio sobre o que foi ano passado. Lógico, teve aí algumas colas, algumas consultas na internet, mas eu ouvi ontem mesmo um menino falando: eu enxerguei como é valioso eu ter o tempo para mim, o tempo que eu usava em recuperações, em exames, para mim. Então ele falou: esse ano eu pretendo me dedicar nas provas normais para não ficar de recuperação, não perder férias, não ficar brigando com meus pais. Então, eu acho que esse alívio também de algumas provas, de alguns trabalhos mais lights, mais tranquilos, trouxe essa mudança para vários jovens que não eram tão dedicados à escola, né? Então, acho que a família enxergando isso, os pais apoiando mais e as crianças e os adolescentes tirando as lições disso vai ser muito positivo. Olha, que bom você trazer esse panorama, porque a saúde mental é a base para uma boa aprendizagem, não é? Sim. Sem saúde mental a gente não faz nada, né? Inclusive, cada vez mais a saúde mental está em foco, né? A psicologia, a psiquiatria, as neurociências aplicadas à saúde mental. Se uma criança está ansiosa, se uma criança está com humor deprimido, se uma família está mal,
a educação não acontece, né? Porque ela é difícil, ela é exigente, ela traz muito medo sobre o futuro, sobre o vestibular, sobre profissões, né? Então, saúde mental é a base para uma boa educação, e a saúde familiar, né? Mental familiar é fundamental. Uma família doente gera uma criança, um adolescente doente, e esse geralmente não vai ser um bom aluno. Sim, as emoções, você falou, né, que geram as emoções, irritação, ansiedade, preocupação, que está tão evidente agora, nessa transição da gente teve uma fase aí de adaptação com a pandemia, agora é de readaptação, olha, o que era antigamente, o que foi que a pandemia expôs, nos impôs, e a irritação, a ansiedade já são emoções, nós somos movidos por emoções. Como lidar com as emoções, tanto os pais em relação às crianças e os pais também em relação às emoções deles? Qual é, assim, a dica de ouro que você nos traz? Jaque, essa pergunta é excelente. As emoções é natural, é instintivo, é evolutivo do ser humano. Essas emoções básicas, raiva, medo, tristeza, elas são encontradas nos outros mamíferos, nos outros animais também. Charles Darwin, nos seus estudos, falava muito sobre as emoções. E ninguém ensina isso pra gente. Eu mesmo fiz faculdade de psicologia, não me ensinaram isso durante a faculdade. Eu fui aprender isso anos depois, né, em outros cursos, livros e tudo mais. Então, assim, a gente tem cada vez mais uma urgência de ter o desenvolvimento emocional. A gente tem que entender as emoções e o que origina essas emoções. Algumas escolas hoje em dia têm processos de inteligência emocional, de educação socioemocional. Esse é um passo. Mas como você falou bem, os pais precisam saber olhar para as suas emoções e entender, né? Eu sou de uma linha de psicologia chamada cognitivo comportamental. Então a gente se baseia muito no que não importa tanto o fato, o que importa mais é o que a gente pensa sobre o fato, né? Então o nosso pensamento vai gerar a emoção. Então é fundamental os pais, né, no primeiro momento, observar o que pensam, que está gerando aquela emoção e observar se esse pensamento é válido, se esse pensamento é justo, né? Então muitas vezes o teu filho está gritando, você interpreta aquilo como uma agressão, como uma ofensa, e simplesmente você tem que mudar seu pensamento e observar que aquilo é do desenvolvimento dele, ou que é uma necessidade da personalidade dele se desenvolver, ter paciência, acolher e conduzir aquela emoção. Uma coisa que é muito importante, que a gente sempre orienta os pais, né, é acolher as emoções do filho. Então vamos supor que o filho está triste, chorando. É muito comum pais, naquela ansiedade, naquela vontade de fazer o filho não sofrer, falar assim: filho, não precisa ficar triste, não precisa chorar. Isso gera uma invalidação do sentimento. Aquela criança fala: poxa, eu não sou digno de ficar triste? Por quê? Eu estou triste. Ninguém pode te falar que o que você está sentindo, você não está sentindo. Então é acolher. Filho, eu entendo que você está triste porque você não está vendo seus amiguinhos. Eu entendo que você está triste porque você não está podendo ir à escola. Mas vai passar, né? Você tem o papai e a mamãe, a gente vai tentar procurar jogar, fazer algumas atividades aqui em casa. Então, eu entendo que você está sofrendo, eu entendo que você está brava, tá? É normal ficar bravo, mas eu não quero que você jogue as coisas, eu não quero que você jogue as coisas, mas eu entendo que você está bravo, então vamos respirar, vamos passar a onda da raiva, que as coisas vão voltar. Então, Jaque, primeiro, estudar sobre as emoções. Hoje em dia a gente tem muitos livros, muitos perfis no Instagram, muitos vídeos falando sobre as emoções, tá? De maneira super didática para leigos e tudo mais. Então, conhecer mais as emoções, avaliar nossos pensamentos, são pensamentos justos, injustos, funcionais, pensamentos que constroem, pensamentos que são totalitários na nossa vida e só nos atrapalham. E um outro ponto é validar muito as emoções das crianças, ensinar as crianças o que elas estão sentindo e maneiras positivas delas canalizarem essas emoções, né? Esse acho que é o contexto geral mais importante. O fortalecimento mental, o nosso fortalecimento mental, passa por reconhecer que a gente é vulnerável. É fundamental. Uma das coisas que eu mais faço no consultório, principalmente com adolescentes e adultos, você não é um robô. Não tenha medo de ficar triste, não tenha medo de ter raiva, não tenha medo de ter ansiedade. São sentimentos, estão dentro de nós, serve para alguma coisa. É fundamental ter medo, raiva, tristeza, né? Até dou aqui a dica, quem não assistiu, assista divertidamente, e quem já assistiu, assista de novo. É um filme fantástico, muito bem feito sobre as emoções. Então, a gente enxergar que vamos ficar tristes, vamos ter medo, mesmo o adulto, mesmo aquele pai
com papel provedor, aquele pai, entre aspas, machão, assim, ele tem que ter esse reconhecimento das emoções e da vulnerabilidade. É normal ficar triste, é normal ter medo, né? A gente tem que entender essa normalidade para não ser um juiz muito rígido com nós. Rafael, voltando um pouquinho na questão adolescente, que você mesmo disse que você viu ou ouviu em consultório, o próprio adolescente falando, não, eu vou para o quarto, eu coloco meu fone de ouvido, eu entro no mundo da internet. Como que o pai pode agir, e o próprio adolescente, porque nós também estamos falando com o adolescente, para sair desse mundo? Como é que pode administrar isso? Olha, eu tenho muitos pais em pavor com os filhos adolescentes, né? Porque é o seguinte, hoje em dia, cada vez mais cedo, tem a exposição ao álcool, ao tabaco e à maconha. Principalmente esses 3 pontos é muito muito precoce. A gente tem relatos aí de 12, 13. O normal é após os 14, 15 anos, mas a gente tem relatos de 12, 13 anos fumando maconha, bebendo e tudo mais. E o que acontece? Se os pais têm um distanciamento dos filhos, se os pais são um problema para os filhos, eles vão procurar quem? Os amigos. A satisfação do prazer imediato que o rolê vai trazer, que o álcool vai trazer, que a maconha e o tabaco vai trazer. Então é muito importante os pais entenderem o seguinte, lembrar um pouco como eles foram adolescentes, né? As porcarias que passavam nas coisas deles, o contexto ali dos amigos, e ele tem que ser mais próximo do amigo, do filho. O pai tem que ser mais próximo do filho para ter um canal de comunicação. Tá? O pai não tem que ser amigo do filho, o pai tem que ser próximo do filho, deixar o canal de comunicação aberto com o filho, né? Para quê? Para se o filho experimentou bebida, ou às vezes até extrapolou, que o filho enxerga o vínculo no pai e fala: poxa vida, o meu pai me ama tanto, meu pai é tão parceiro meu, então assim, eu posso não beber naquela festa porque o meu pai é um cara que me ama, é um cara que faz comigo, né? Ou minha mãe é tão parceira, minha mãe faz de tudo para mim, minha mãe me aconselha, por que que eu vou fumar maconha, sendo que minha mãe, que é a pessoa que mais me ama no mundo, fala que é errado? Então os pais, eles precisam entender o seguinte, esse canyon, essa distância entre eles e o adolescente, abre muitas brechas. Abre muitas brechas para álcool, para drogas, para o tabaco, mas também abre muitas brechas para baixa autoestima, para baixa confiança, para depressão e até eventualmente para tentativas de suicídio em casos mais extremos. Então, o segredo, não adianta se afastar do adolescente. Eu sei que é muito desafiante para os pais entenderem a sexualidade do adolescente, o mundo do adolescente. Eles muitas vezes enxergam nos filhos adolescentes defeitos que eles tinham como adolescente. Mas não adianta esse afastamento. E idealiza, né, o ser humano ideal no filho. Eu falo até por mim mesmo. É, Acho que é, é natural, né? meu filho não vai experimentar álcool. Como que era você adolescente? Muito provavelmente você experimentou álcool, você ficou bêbado uma vez ou outra, né? Então, assim, eles vão muitas vezes experimentar. Você tem que estar lá para conduzir, tá? Sim. Rafael, mas agora eu quero dar uma apertadinha em você. A gente ouve muitas vezes o conceito: os pais não têm que ser amigos dos filhos, têm que ser pais. Como é que encontra o equilíbrio nisso? Olha, Jaque, é um desenvolvimento, né? É que assim, amigos, geralmente, eles vão ser mais da festa, mais da motivação para coisa divertida, para coisa que dá uma euforia, do que para as broncas, né? Os amigos, pensando principalmente em amigos adolescentes, raramente vão falar assim: ah, ô, você tá bebendo demais, segura a onda, né? Eles vão filmar, nossa, o Joãozinho é muito louco, o Joãozinho subiu na mesa, o Joãozinho virou um corote, tá fumando um narguile, né? Então, assim, os pais, eles têm que ter uma proximidade, conversar a linguagem com os filhos, mas, ao mesmo tempo, dar essas carcadas, dar essas puxadas nele e não passar pano. O amigo vai passar pano mais fácil. Então, se um adolescente erra com um amigo, eles vão ter uma discussão, tá, mas 5 segundinhos passou um pano, não vai ter nenhuma punição, nem nada do gênero. Os pais, eles precisam dar uma passada de pano, levar uma reflexão. Então, pequenas punições que não gerem um sofrimento, não aumente uma depressão, é muito válido. Então, ó, filho, você ficou bêbado, você vai ficar aí um tempo sem sair, que eu quero sentir a confiança em você novamente, eu quero ver se você está entendendo o que é responsabilidade ou não, eu quero que você tente ajudar mais em casa. Então, é ter a conversa, mas também observar a mudança de atitude. Um filho responsável, ele vai ajudar mais em casa, ele vai ser mais responsável com os estudos, vai ser mais responsável com os horários.
vai ser mais próximo e educado aos pais. Então, se os pais chamarem para assistir um Netflix, assistir um filme, esse adolescente vai estar mais presente. Então, é mais ou menos esse termômetro, tá? Buscar assuntos que são interessantes ao adolescente. E se for apresentar, não sei, acho que agora é meio dica minha, né? Apresentar um assunto que nos interessa, tentar tornar atrativo para o adolescente. E você tocou também num ponto sobre, na resposta anterior, sobre o suicídio em adolescente. Antes da pandemia, a questão mental dos adolescentes já era preocupante para a área da psicologia, vocês que estudam a mente humana, o suicídio. Agora, com a pandemia, isso se tornou mais evidente, mais preocupante? Sim, os suicídios, eles não são geralmente noticiados, então a gente acaba não vendo muito, até por uma questão de proteção familiar, proteção até da pessoa que cometeu, né? Mas assim, eu não trabalho em serviços públicos de saúde, mas amigos meus que trabalham, né, em serviços públicos de saúde, que acabam tendo muito contato direto com o pós-suicídio, né, tem relatado muitos casos de tentativas de suicídio, muitas pessoas que chegaram à beirada da ponte e tudo mais, e muitas conclusões de suicídio. Então, existe um aumento, eu não tenho exatamente essa estatística, mas os profissionais que trabalham principalmente nesse resgate de SAMU, nessa linha direta, têm visto um aumento. No consultório, Jaque, eu vejo sim, né, eu vejo uma escala um pouco menor do que talvez aí quando a gente tem um sistema mais amplo. Por quê? A grande também parcela dos adolescentes que querem cometer suicídio, eles saem da psicoterapia, eles desistem da psicoterapia. Então, às vezes, a gente acaba tendo um adolescente deprimido, tal, ele para porque ele não sente mais vontade em tentar mudar a vida dele e você acaba perdendo um pouco esse contínuo dele, tá? Mas eu não suporto mais meus pais, eu queria sumir, eu não sei como que vai ser minha vida profissional, eu quero sumir. Isso a gente ouve dentro de uma recorrência considerável ainda, tá? Sim. Voltando agora para o contexto educacional das escolas, o ensino híbrido está sendo aí um eixo que as escolas estão tomando, né? O presencial antigo talvez não seja mais só presencial, vai haver essa junção de presencial e online, online com o professor ao vivo ou aulas gravadas, está sendo a solução encontrada para essa readaptação. Você acha que isso vai gerar frutos bons emocionalmente para os estudantes? Olha, Jaque, isso depende muito da base de cada um, né? Tem pessoas que vão se adaptar muito a esse híbrido, né? Eu conheço adolescentes que estão gostando muito porque eles não têm que acordar tão cedo por causa do deslocamento da casa deles até a escola, diminuir um pouco o ritmo exorbitante de algumas escolas que tinham, por exemplo, aulas todos os dias à tarde e os adolescentes, por exemplo, nem iam para casa praticamente, só iam para dormir, jantar e dormir. Então, para alguns que têm algum grau de disciplina e têm uma pegada bacana, vai ser positivo, vai trazer satisfação. É mais ou menos igual o homework, né? A gente não tem que se distanciar até em casa, a gente pode trabalhar de bermuda e chinelo, entre um atendimento e outro a gente toma um cafezinho, vê a filha, né? Então, vai trazer coisas boas. Mas essa tecnologia do híbrido, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser bem pensada, né? Ao mesmo tempo, a gente teve aí algumas críticas construtivas, não estou julgando ninguém, mas são coisas que chegam até a gente, de alguns ensinos que a lousa está muito distante, que o aluno não consegue enxergar a lousa, que o aluno não consegue ouvir a dúvida que o colega falou presencialmente na sala de aula. Então, como um todo, como todos nós temos que nos readaptar, a escola também está se readaptando, né? Eu acho que no primeiro momento foi um alarde, né? As escolas até nem sabiam quanto que elas teriam que investir, ou se esse investimento seria curto, ou a médio ou a longo prazo. Então, aí, com o andamento da pandemia, eu acho que as escolas também estão se adaptando mais a isso e está sendo mais positivo esse andamento, né, do que talvez ali no começo, mas era esperado. E como que as escolas podem proporcionar um ambiente saudável emocional para os alunos que estão indo presencial? Assim, é trazer a segurança, né, a segurança sanitária, então esse é um ponto, e acolher, entender que alguns alunos não vão sentir tranquilidade em estar na educação física, por exemplo, onde que muitas pessoas às vezes vão tirar a máscara, porque vai estar correndo, vai tirar pelo menos um pouco para respirar, não vão se sentir tão satisfeito em estar tão próximo aos colegas.
inclusive respeitar a opinião daqueles que não desejam voltar presencialmente, né? E o professor ter muito jogo de cintura, muita motivação, né? Porque vários, principalmente os pequenos, muitas vezes estão com medo. Então, se o professor só ficar nesse papel pedagógico e não considerar esse papel motivador, acalmando as crianças e mostrando que está seguro, que existem saídas, o projeto pedagógico vai falir. Outra coisa que vai ser muito importante para o desenvolvimento emocional das crianças vai ser a retomada das matérias, dos conteúdos, né? Tendo em vista que, eventualmente, as crianças e os adolescentes perderam aí durante a pandemia. Então, muitos estão ansiosos. Eu não tive equação de segundo grau, eu não tive tabuada, como que vai ser? Né? No terceiro ano, a professora já vai estar falando outra coisa, tal. Então, ter esse olhar, né? Abraçar essas dificuldades que vieram pela adaptação do ensino, vai ser importante para as crianças se sentirem acolhidas. Sim, e é importante que as escolas tenham nesse momento profissionais voltados para o trabalho exclusivo desse aspecto emocional dos alunos, como psicólogos. Isso é para ontem, né? As escolas teriam que ter aí um processo psicológico, um terapeuta, um psicólogo escolar dentro de cada unidade, né? Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. A saúde emocional, a saúde mental está cada vez mais evidente, né? E cada vez mais temos mais problemas. A vida está cada vez mais complexa. Então, uma boa condução emocional, tanto na pandemia quanto pós-pandemia, é fundamental. Trabalhos adequados de acompanhamento emocional, psicológico dentro das escolas é fundamental, tá? Isso precisa ser reconhecido. Junto até com alguns outros profissionais da saúde, como fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, para acompanhar o desenvolvimento da linguagem, da alfabetização, da coordenação motora também seria importante. Então, precisa romper um pouco esta cisão entre educação e saúde, né? Tem que ter aproximação, uma coisa está junto com a outra, né? Eu não consigo atender uma queixa emocional vinculada à escola se não existir uma mudança pedagógica. Da mesma maneira que a queixa pedagógica muitas vezes não vai andar se não tiver esse acompanhamento dentro dos profissionais da saúde. Sim, voltando assim um pouquinho, você contando a realidade dos consultórios, eu faço uma aula online de um curso aberto e nessa aula é uma aula ao vivo com o professor, mas tem alunos de todas as idades. E tem uma menina, deve ter 12, 13 anos, e é muito engraçado. Tem dia que ela está super, assim, quietinha na aula, prestando atenção, parada, né, fisicamente. Tem dia que ela deixa a câmera aberta e ela corre pela sala, volta, mas está ali, participa, aprende, você percebe que ela está aprendendo, mas ela está correndo, ela vai e volta, mexe na janela, mexe não sei na onde, aí senta de novo, fica mexendo no cabelo. Olha, é muito engraçado, é muito engraçado tudo isso essas mudanças que aconteceram, né? E como cada um está recepcionando, está Sim, sim. absorvendo. Cada um tem seu estilo, tudo, né? Assim, aqueles que são um pouquinho mais agitados, mais hiperativos, tiveram que se renovar, né? Eu mesmo, assim, eu sou um pouquinho agitado, assim. Eu faço cursos online, faço pós-graduação online, e eu punha velocidade 1,5. Porque eu não conseguiria ficar 40 minutos paradinho em frente à aula. Então, eu punha uma velocidade um pouco maior, que ficava uns 25, 30 minutos, eu conseguia manter mais atenção, conseguia preencher melhor minhas anotações e aprender um pouco melhor, né? Olha, no meu caso, ainda bem que tem o professor online ali, porque quando eu dou assim uma desconcentrada, puxa e chama, como professor, repete, por favor. Né? Mas é muito interessante. Eu acho que o fluxo de aprendizado e de conhecimento não pode ser parado, né? Eu acho que não pode ser cessado, paralisado. Tem que ser ou presencial, ou online, ou gravado. E essa coisa híbrida chegou aí para a gente tentar encontrar um equilíbrio. Rafael, mais um papo assim muito interessante que a gente teve no programa hoje. Uma outra consideração, algo importante que você queira deixar para a gente, eu acho que, assim, pelo que você falou, é legítimo a gente ter essa preocupação, porque nosso momento realmente ainda é instável, frágil, somos vulneráveis, é legítimo ainda essa preocupação tanto de pais, de crianças, de todos nós.
É legítimo, né? Então, assim, a criatividade e a flexibilidade diante das dificuldades é fundamental. Como você falou agora há pouco, a questão da educação. A educação é talvez um dos poucos serviços que não podem parar. Se a gente pegar as grandes nações do mundo, foram nações que jamais pararam a educação. Algum tempo atrás, eu tenho um colega finlandês, e a Finlândia é conhecida por uma das melhores educações do mundo, e todo mundo se pergunta qual é o segredo da educação finlandesa, qual é o segredo da educação finlandesa. E o segredo da educação finlandesa simplesmente foi sempre valorizar os professores, a formação dos professores, e sempre valorizar as escolas. Durante as guerras, as escolas finlandesas não pararam, se adaptaram. Então, isso também cabe ao Brasil, né? Se a gente tem o desejo de ser uma nação mais forte, uma nação mais justa, a nossa educação não pode parar, a nossa educação tem que ser mais levada a sério. Junto a isso, saúde mental, né? As pessoas têm que entender as emoções, as pessoas têm que ser justas com suas emoções, justas com suas fraquezas e se desenvolver cada vez mais, né? Terapia não é para louco, psiquiatra não é para louco. Se a gente tem uma dor no pé, a gente vai no ortopedista, tem uma dor no estômago, vai no gastro. Então, se a gente quer entender melhor as nossas emoções, nossos sentimentos, a gente tem que procurar profissionais de saúde mental sérios, com evidências científicas e que com tranquilidade vão nos ajudar a evoluir como seres humanos, que esse é sempre a meta. Rafael, nesse final você falou uma palavra guerra. Eu enxergo essa pandemia como uma guerra é, mundial e numa guerra eu vejo que o pensar coletivamente é responsabilidade de todos, porque aí a gente partilha essa responsabilidade em vencer essa guerra. Rafael, muito obrigada por sua participação novamente no Saúde em Foco. Estou muito feliz com você ter trazido esse bate-papo gostoso, esclarecedor sobre a saúde mental das crianças e dos jovens. Eu que agradeço, já que o convite novamente, uma satisfação estar aqui com você, tá? E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, muito obrigada por sua atenção. Quer assistir de novo, indicar esse programa para alguém, compartilhar? Olha, a gente está no YouTube, nosso canal é TV Câmara Rio Preto, é só procurar a playlist Saúde em Foco. Aproveita, faça sua inscrição. Quando tiver programa novo, você fica sabendo e também deixe seu joinha. Muito obrigada, um beijo no coração e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!